Olá, investidores! Hoje, dia 29 de abril de 2013, começa mais um momento no mercado de ações. Hoje um dia bem positivo, ao contrário do que foi sexta-feira passada. O mercado praticamente devolveu toda a queda que sofreu na semana passada. O mercado subiu no mundo inteiro e não foi diferente aqui no Brasil, mas aqui no Brasil subiu com bônus, quer dizer, subiu um pouco mais graças à nossa gloriosa Petri 4, que depois de muito tempo sem fazer uma coisa dessa, né, fecha nesse momento subindo 5,81. São 5,25, portanto o mercado está em leilão, mas subindo nesse momento 5,81%, depois do balanço que veio acima do que o mercado esperava. Ou pelo menos foi isso que me falaram. Tá? Ah, enfim, a Petro tinha uma resistência forte nessa região e acabou rompendo com o gap, muito bonita, foi lá para cima, tinha uma reversão de tendência, deixou fundo mais alto que o anterior. Pena que subiu muito rápido, ficou difícil de pensar em compra, tá? Mas de qualquer forma, subiu bastante e para quem está comprado, parabéns. Foi uma belíssima operação. Agora ficar atento, as primeiras resistências de Petrobras está aqui muito próximo desses 20,70. Outra que não tem muita força para puxar o mercado, porque não é tão representativa para o Ibovespa, mas também dá show de bola, é exatamente a OGX, que não sobe 6%, sobe nesse momento 15,85%. Então, mais uma alta muito grande do ativo. OGX que vem sofrendo há muito tempo, né? Essa alta toda, subiu quase, vamos lá, do fundo até esse ponto, subiu 70%, mas isso não tira a queda do começo do mês, né? Então, no começo do mês ela estava lá valendo por volta de 2 e alguma coisa e continua valendo exatamente o mesmo tanto. Tá? Então teve lá embaixo, voltou, se recuperou. Para quem também conseguiu operar isso aqui foi muito difícil, né? Porque, sinceramente, quem conseguiu pegar isso aqui no fundo do gráfico diário é um visionário, porque não tinha nenhum sinal de parar de cair, de repente ela fez isso. Ainda teve uma deixa aqui no gráfico de 60 minutos, para quem pegou no 60, melhor ainda. Nesse momento a 2,12, tá? Se você colocar nos 60 minutos, você percebe quais são as resistências, é exatamente 1,96, 2,10 e depois aqui 2,28. Então pensar nesses alvos e trazer o stop para cima. Não pode esquecer que é uma ação que no gráfico diário tem tendência de baixa e volta até as médias, ela já fez um monte durante toda essa queda, mas foi só como correção de tendência. A outro destaque foi Vale, que cedeu um pouco nesse finalzinho, está fechando nesse momento, no leilão está fechando bem, está fechando a 32,35, então fecha perto da máxima, mas de qualquer forma subindo o mesmo tanto que está subindo o Ibovespa, então a Vale também muito bem no dia de hoje. Ou seja, essas três aí já são carro-chefe aí para a gente imaginar, né, a partir disso aí que o mercado teve uma facilidade maior hoje. Ele teve tudo para voltar, ela rompeu um triângulo aqui nesse ponto, teve tudo para voltar e fazer um novo fundo e está tentando se segurar. Agora eu queria fazer um comentário. Durante os últimos 9, 10 meses, muita gente tem se perguntado como é que pode o mercado externo estar subindo e aqui a gente está caindo, né? E tem se perguntado e não consegue achar resposta. A resposta é muito simples. A culpa é da política, é do presidente, é do governador, do prefeito? Não. Na verdade, o mercado de ações vai refletir, no longo prazo, o desempenho das empresas. O desempenho das empresas norte-americanas, por exemplo, tem sido muito bom. Então, o que acontece? O mercado reflete isso e o que acontece? O preço das ações americanas sobe, por quê? Porque as empresas têm o lucro crescente. E aí, o SP 500 e o Dow Jones sobem também. Aqui no Brasil acontece diferente. O que aconteceu nos últimos 10 meses? As nossas maiores empresas ou mais representativas têm lucros piores. E, portanto, o que acontece com elas? Com o mercado, né? O Ibovespa, principalmente o Ibovespa, cai. Por quê? Porque as empresas que são mais representativas cada vez têm lucros piores. Existe nesse momento uma mudança, tá certo, em relação aos trimestres anteriores. O balanço da Vale, que é a empresa mais representativa do Ibovespa, veio melhor do que se esperava, e o balanço da Petrobras, que é a segunda a mais representativa do Ibovespa, veio melhor do que se esperava. Então vem também um fio de esperança em relação ao que pode acontecer com os próximos meses,
principalmente para quem opera só na compra. Para quem opera na venda, tanto faz se vai subir ou se vai cair. Mas existe agora, tá certo? Já que no longo prazo o que importa é isso, é de se imaginar que se isso se repetir com outras empresas também importantes pro Ibovespa, o mercado consiga uma reversão de tendência. Para quem aposta em gráfico, só dá para pensar nisso nesse rompimento. Então precisa realmente passar essa linha. Passando essa linha, a gente começa a pensar em reversão de tendência, começa a pensar em operação de compra, enfim, começa a pensar de uma forma completamente diferente do que a gente tem pensado até agora, que foi exatamente em venda. Bom, por hoje já me estendi muito. Amanhã tem mais um vídeo falando sobre o momento do mercado de ações. Um grande abraço e até lá.